Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o sexto ano. Nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos um pouco sobre as operações com números racionais. A partir de situações problemas, nós vamos rever aqui algumas operações com números racionais. Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? Inicialmente, nós vamos observar aqui em quantos pedacinhos, em quantos quadradinhos iguais esse inteiro, que é a barra de chocolate, ela foi dividida. Percebam que aqui nós temos, nessa parte de baixo, nós temos 6 quadradinhos e aqui nós temos 3 quadradinhos. Então, ao todo, nós temos aqui 3 vezes 6, que corresponde a 18 pedaços, ou seja, esse inteiro foi dividido em 18 partes iguais, tá? Então, nós vamos calcular aqui quanto corresponde 5/6 de 18. Calcular 5/6 de 18 é multiplicar 5/6 por 18. Nós vamos multiplicar aqui numerador por numerador e denominador por denominador. 5 vezes 18, 90. E 6 vezes 1, 6. Agora, nós vamos dividir aqui numerador por denominador. 90 dividido para 6, 15. Então, são necessários 15 quadradinhos para que sejam consumidos 5/6 da barra de chocolate. Então, 15 quadradinhos. Regina vai percorrer um trajeto de carro e está programado para concluir esse percurso em 3 dias. No primeiro dia, vai percorrer 2/8 do trajeto. No segundo dia, ela vai percorrer 3/5. Qual é a fração que representa o trajeto inteiro? Então, para apresentarmos aqui a fração que representa o trajeto inteiro, nós vamos apresentar a fração que representa o trajeto já percorrido. Então, no primeiro dia, Regina percorreu 2/8. Nós vamos adicionar o valor percorrido no primeiro dia com o do segundo dia, que corresponde aqui a 3/5. Percebam que, para realizarmos uma adição de frações com denominadores diferentes, como é este caso, nós temos aqui que apresentar frações equivalentes, tá? Então, nós vamos utilizar aqui o método, o processo do mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos apresentar aqui a decomposição simultânea de 8 e 5. Nós vamos aqui apresentar um número primo que divida pelo menos um desses números. Nesse caso, eu vou apresentar aqui 2. 8 dividido para 2, 4. Vamos repetir o 5 aqui. Vamos apresentar novamente aqui o número primo 2 como divisor de 4. 4 dividido para 2, 2. Vamos repetir o 5 e apresentar novamente aqui o 2 para dividir 2. 2 dividido para 2, 1. Vamos repetir o 5 e apresentando aqui um número primo que divide 5, 5. 5 dividido para 5, 1. Então, nós apresentamos aqui a decomposição simultânea em fatores primos de 8 e 5. Agora, eu vou apresentar o mínimo múltiplo comum.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, aqui o denominador será 40. Nós vamos dividir o denominador pelo denominador da primeira fração, tá? O denominador que encontramos, que foi o 40, vamos dividir por 8, e o resultado nós vamos multiplicar aqui por 2. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 2, 10. Pronto, vamos fazer o mesmo processo para a segunda fração, tá? 3 quintos. Nós vamos dividir pelo denominador e o resultado nós vamos multiplicar pelo numerador. 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 3, 24. Agora, nós podemos realizar aqui a adição, porque os denominadores são iguais. Então, nós repetimos aqui o denominador e realizamos a operação indicada com os numeradores. Nós temos aqui 10 mais 24, 34. Pronto, acabamos de apresentar aqui o trajeto percorrido nos 2 primeiros dias, tá? Mas eu quero saber aqui qual é a fração que representa o trajeto inteiro. Percebam que o trajeto aqui já percorrido foi 34,40 avos. Então, para completar esse trajeto, faltam 6,40 avos. Então, para indicar que a fração que representa o trajeto inteiro é 40 avos, que representa aqui um inteiro. Renata fez uma pesquisa em sua escola sobre o grau de informações dos alunos a respeito da dengue. O resultado foi dado pelo gráfico. Então, aqui o gráfico, o grau de informação sobre a dengue. Em azul, 7 décimos, que corresponde aqui a muitas informações a respeito da dengue. Em amarelo, poucas informações, que correspondem aqui a 1/4 dos alunos. E aqui em vermelho, 100 informações sobre a dengue. Renata esqueceu de escrever a fração correspondente aos alunos com nenhuma informação. Qual é essa fração? Então, nós vamos primeiro apresentar aqui a fração correspondente ao número de alunos que têm alguma informação sobre a dengue. Então, nós temos aqui um total de 7 décimos mais 1/4. Então, 7 décimos mais 1/4. Percebam que as frações aqui, elas possuem denominadores diferentes. Então, eu não posso realizar aqui essa adição. Então, eu vou calcular aqui o mínimo múltiplo comum de 10, entre 10 e 4. Para quê? Para apresentar aqui frações equivalentes e que possuem o mesmo denominador. Então, eu vou calcular aqui o mínimo múltiplo comum entre 4 e 10, utilizando a decomposição simultânea em fatores primos. Então, eu vou dividir aqui 10 e 4 pelo número primo 2. 10 dividido para 2, 5. 4 dividido para 2, 2. Pronto. Vou apresentar aqui novamente o número 2 como divisor, tá? Só que agora, nós vamos dividir apenas o 2. 2 dividido para 2, 1. Vamos repetir aqui o 5. E agora, nós vamos apresentar, né, aqui um número primo que divida 5, que é 5. 5 dividido para 5, 1. Pronto, decomposição simultânea apresentada. Nós vamos aqui informar qual é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Multiplicando 2 por 2 e o resultado multiplicando por 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20.
Então, nós temos aqui que o mínimo múltiplo comum entre 10 e 4 é 20. Então, o novo denominador aqui será 20. Então, nós vamos dividir esse denominador por 10 e o resultado nós vamos multiplicar aqui pelo numerador, que é 7. 20 dividido para 10, 2. 2 vezes 7, 14. Pronto, nós vamos fazer aqui o mesmo procedimento para a segunda fração. Vamos dividir 20, que foi o mínimo múltiplo comum encontrado. Vamos dividir para 4. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 1, 5. Pronto. Agora, nós podemos realizar aqui esta adição, porque os denominadores são iguais. Então, repete o denominador e realiza aqui a operação indicada. 14 mais 5, 19. Pronto, nós temos aqui 19 vinte-avos, que corresponde ao número de alunos que possuem alguma informação sobre a dengue. Mas aqui eu quero saber qual é a fração que representa o número de alunos que estão aqui, ó, sem nenhuma informação. Então, nós sabemos aqui que o inteiro menos 19 vinte-avos, que corresponde aos alunos que têm a informação, vai nos indicar que a fração que representa o número de alunos sem informação. Mas esse 1 inteiro corresponde aqui a 20 vinte-avos. Retirando o número de alunos que tem alguma informação sobre a dengue, então, nós temos aqui 20avos, que corresponde ao número de alunos sem nenhuma informação sobre a dengue. Ana Maria está lendo um livro. Em um dia, ela leu 1/4 do livro. No dia seguinte, leu 1/8 e no terceiro, 2/6. Qual a fração do livro que ela já leu? Então, vejam aqui que para apresentar aqui a fração do livro que Ana Maria já leu, nós vamos adicionar aqui as frações correspondentes ao número de páginas que ela já leu. Então, nós vamos realizar aqui esta adição, ó, 1/4 mais 1/8 mais 2/6. Percebam que aqui nós temos uma adição de frações com denominadores diferentes. Então, nós vamos aqui apresentar frações equivalentes que possuem o mesmo denominador. Então, nós vamos trabalhar esse processo através do mínimo múltiplo comum, tá? Entre 4, 8 e 6. Então, nós vamos apresentar aqui esse valor para o mínimo múltiplo comum através da decomposição simultânea em fatores primos. Então, nós vamos apresentar um número aqui que divide 4, 8 e 6 ao mesmo tempo, que é o número primo 2. 4 dividido para 2, 2. 8 dividido para 2, 4. E 6 dividido para 2, 3. Vamos continuar aqui com o número primo 2 como divisor. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Vamos repetir aqui o 3, tá? Então, um número que divide 2 é 2. 2 dividido para 2, 1. Repetimos aqui o 3. Um número primo que divide 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Apresentamos aqui a decomposição simultânea em fatores primos. Agora, vamos apresentar aqui o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24.
Temos aqui 3 frações. Agora, todas possuem o mesmo denominador. Nós vamos aqui só apresentar para cada uma o numerador. Então, nós vamos dividir o 24 por 4 e o resultado nós vamos multiplicar aqui por 1. 24 dividido para 4, 6. 6 vezes 1, 6. Numerador da primeira fração. Agora, nós vamos indicar aqui o numerador da segunda fração. 24 dividido para 8, 3. 3 vezes 1, 3. E 24 dividido para 6, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto, agora nós temos aqui uma adição de frações com denominadores iguais. Então, aqui repetindo o denominador e realizando aqui a operação indicada com os numeradores. 6 mais 3, 9. 9 mais 8, 17. Então, a fração do livro que ela já leu corresponde a 17,24 avos. E finalizamos por aqui esta aula. Gratidão por sua participação e acredite, você é capaz.